E aí pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. Esse é o Kitnet HQ. E hoje, voando, a história do Joe Shuster, o camaradinha que desenhou o Superman. Ele que caía Criou. como se estivesse voando. Olha só a arte, que beleza. Você quer contar qual é que é ele? Ou ele voava como se estivesse caindo. Cara, é assim, a história do Joe Shuster. O Joe Shuster é o desenhista, né? Que aliás tá na capa isso. É o título. É o título do livro. O título explica tudo. É o desenhista. E é a biografia dele, a história da trajetória dele. E principalmente o lance da... Porque o grande mote é que além dele ter criado o Super-Homem, ele não teve em vida, né? Teve só no final da vida, né? E pouquinha coisa, né? Foi mais um remendo do que uma compensação. Pelo tanto que a DC ela compra os direitos, aí esse livro vai explicar, ela fica com o personagem, ela explora o personagem, faz fortuna em cima do personagem, eles não podem dar mais palpite sobre o que pode ou não pode ser feito com o personagem, e eles veem os caras crescerem em cima do Super-Homem. É. E cara, eles devem ter se arrependido tanto, deve ter sido tão doído isso. E esse é o resumo da história. É. Agora... Mas assim, ó, dá uma coisa que eu não sabia, não tinha entendido até então. Eu tinha entendido um pouco lendo aquele Homens do Amanhã, né? Mas é que o Joe Shuster tava tranquilo, cara. Quem reclamava era o Jerry Siegel. O Siegel reclamava, incomodava, eu quero, porque eu quero que estão ganhando dinheiro. O Joe Shuster, várias vezes ao longo do livro, ele fala assim, cara, a gente tá ganhando bem, a gente nem trabalha e tá ganhando. A gente tem uma vida boa, não reclame. Né? E o outro tava vendo a contradição do... Tudo bem, a gente tem uma vida boa, mas cara, os caras estão fazendo trilhões e a gente tá ganhando, sei lá, 5 mil. É, mas Então, você tem que... eu vou colocar junto com esse fato que você está dizendo, porque é um fato. sim. O fato da história começar com um policial encontrando o Joe Shuster dormindo num banco É verdade. de praça. Então assim, aí é que tá, o fato do cara que é explorado concordar em ser explorado não diminui a exploração. Não, lógico que não. Né? Esse que é o fato. E ele... Mas não é uma coisa que Cara, eu imaginava dele. é. Isso é uma... Assim, ó, o que o livro me trouxe de novo? Essa é uma das coisas. Não, e ele sofreu, cara, porque o lance dele com a menina que ele gostava... O Siegel, né? Não, Schuster. Ah, tá, que Porque ficou lá na outra cidade e tal. Que daí foi ser modelo, voltou, daí ele foi num baile, daí o Jerry Siegel tava casado, só que o casamento não ia bem. Aí já, opa, cara, furou o olho. Cara, o Joe Shuster, sério, cara. O Jerry Siegel pode ter sofrido, cara, mas o Joe Shuster, assim, ele ganha medalhinha de... Então, mas eu acho, cara, que o Joe Shuster, ele tem um problema grave no olho, ele já não conseguia mais desenhar. Então acho que isso também ajudou ele antes deles brigarem, porque a história é assim. Antes deles brigarem com a DC Comics, eles ganhavam muito bem e não trabalhavam, né? Aí o Jerry Siegel vai lá, não, porque eu quero, fala, então vão tomar no cu todos vocês. E eles perdem os direitos. O Joe Shuster estava confortável também, porque eu acho que ele já não conseguia mais desenhar. Então pra ele, cara, eu não consigo produzir mais. Eu tenho que me agarrar nisso que eles estão me dando, que é uma boa grana, e eu consigo me manter minha família, e eu não vou mais brigar. Mas é que acho que esses detalhes aí eu teria que fazer já... Eu li agora, né? Eu li... Porque eu não me lembro desses detalhezinhos assim, por exemplo, eu me lembro que o Shuster e o Siegel, eles brigaram. Eles brigaram. Pararam de falar várias vezes, né? É. Eles paravam de se falar e daí voltavam a se falar depois. Mas assim, eu acho que esse lance do Siegel, eu acho que ele poderia ter sido, o Siegel, sei lá, ele poderia ter sido demitido e tal, mas não necessariamente levar junto o Shuster. Agora eu não me lembro por que o Shuster foi na... Porque ele tinha que... Porque assim, eles entraram com um processo pra pegar mais dinheiro do Superman. Ah, eu me lembro que eles falaram daí com o Bob Kane, né? Isso. E o Bob Kane foi e dedurou... Caguetou eles. Caralho, Bob velho. Kane sim é um pau no cu. Esse é pau no cu. Bob Kane é um pau no cu, velho. Era, né? Ele deu aquela morrida já, mas... É um pau no cu. Foi, cara. Bob Kane... Nossa. Mas eu acho que tem algumas coisas interessantes no livro, cara. Do como que as indústrias trabalham. Não só esta indústria. Esta também. Né? Mas as indústrias, a indústria da música funciona da mesma forma, a indústria do cinema funcionava da mesma forma. Aliás, ainda funciona da mesma forma. Se você não é o Spielberg, você também, né, tá sujeito. Mas isso... Então, a gente tem que ver como é que tá essas condições hoje, né? Porque a gente tá tendo transformações radicais, assim, né? Nas estruturas. Por exemplo, a gente tá falando só de falar de quadrinhos, a gente sabe que um quadrinho não é... O do século XXI não é a mesma coisa que ele era no século XX. Não é. As tiragens, até você... Pode-se discutir se ainda é o meio de produção de comunicação em massa.
Sim. A história em quadrinho. Tipo, se a gente pega o Superman e o Batman, Ele é. mas perto do que ele já foi, né? O Superman, as vendas de Batman perto do que já foi. Não, eu isso, entendo né? isso, mas é que o Batman e o Superman, por exemplo, eles não Sim. são histórias em quadrinhos. Eles são personagens. São ícones, são marcas, branding. Né? É branding, ele vende lancheira. Ou como diria o Maurício de Souza pro Paulo, qual é o gibi que mais vende? Fraldas. Né? Aliás, deixa eu só dar você vai complementando, mas eu só queria mostrar a Ártica, não sei se você Eu mostrei, tinha mas é linda, né? mostrado. Ela Sabe o que eu muito acho legal. Só que eu acho que os caras deviam ter feito esse gibi num formato maior, cara. A Aleph devia ter... Eu não sei como é que ele foi feito lá nos Estados Unidos, cara. Se era desse tamanho também. Eu também não sei. E a parte mais curiosa, cara, eu juro, não sei se é porque é da Aleph, mas quando eu recebi isso aqui, eu jurava que era um livro escrito, cara. Eu também. Formato, assim, tal, eu jurava que era livro escrito. Mas a arte, assim, eu não sei, cara, o formato eu acho que é legal. A impressão tá ótima. É. Eu acho que esse livro é bacana porque ele tira uns... E é lógico, no final tem detalhado página por página, né? Todos as os lugares, informações, a bibliografia, as fontes que eles estão dando. Então, tipo, cara, isso aqui é um livro teórico em quadrinhos. É a biografia do cara. A biografia do cara. Bem documentado, assim, não Com várias coisas interessantes, assim. Por exemplo, como que a coisa funcionava naquela época. Tem um momento que o cara fala assim, ó... Tudo bem, o Superman vendeu milhares, bilhões, mas podia não ter vendido nada. E a gente paga a mesma coisa pra todo mundo. Né? Então, assim, quanto que vale um ícone que foi criado depois? Cara, é uma discussão bem complicada, né? Porque daí se você vai entrar nos meandros da produção também, o cara não consegue... Como que ele escoaria isso em 1938? Se não fosse editor? Então, mas aí que é o lance da apropriação. Exatamente, né? Dos meios de produção. Né? O dono do meio de produção. Eu não sei como é que é, porque hoje também é mais ou menos a mesma coisa. É que eu falo, não é fácil assim você pegar Maurício de Souza, por exemplo, o modo como ele construiu, se a gente for ver a trajetória dele, ele não tem paralelo. Né? Ele não precisou de uma editora, ele conseguiu manter, mas ele é a empresa, né? Então, tipo assim, isso que eu acho curioso, porque acho que ele é o único exemplo no Brasil de indústria de quadrinhos. Ele é o industrial de quadrinhos, o industrial de quadrinhos do Brasil, né? E eu acho que dá pra dizer isso porque é constante a produção há mais de 50 anos, caramba, é de tirar o chapéu, assim, ele é ponto fora da curva total. Mas essas questões de... É que uma coisa que me chama a atenção é que às vezes você fica pensando, porra, por que os caras assinaram esse papel? Porque eles não tinham alternativa. Sim. Não existia alternativa pra eles. Sim. Eles tinham que ter assinado o papel. É assim que funcionava na época. E assim, eles achavam, e isso ficou claro também, que o Superman era só mais um. Tanto a editora quanto o Cid, é só mais um personagem. Não, depois a gente vai criar outro, Mas tem esse lance que você tá falando, mas tinha uma outra coisa que me doía, assim, porque eles queriam publicar, eles queriam ser lidos, eles faziam impressão no jornalzinho da escola, eles queriam ser lidos. E eles não... Aliás, aquele livro que eu... Peraí, deixa eu só pegar aqui. Esse livro do Inverno, O Inverno del Dibujante, O Inverno do Desenhista, é justamente sobre 5 desenhistas que trabalhavam na maior revista da Espanha. E daí os 5 não estavam satisfeitos com as condições de trabalho, que também eram explorados. Isso aqui em 1950, isso aqui é de 38 a 40, né? Assim vai. E os caras aqui, o que eles fazem? Eles decidem sair da editora e montar a própria revista. Que é o que todo liberalzinho falaria, né? Você não tá feliz? Sai daí e faz o teu negócio. E eles fizeram. E não dá certo. Por que não dá certo? Porque quando os caras, donos da revista grande, descobrem que eles vão fazer isso, eles vão nos distribuidores e dão ordem expressa para não distribuir as revistas. Então o grande sacaneia o pequeno. Sim. É isso aí. E é isso aí, gente. É isso aí. É isso aí. É a tristeza do planeta Terra. Aliás, essa raça, a humana, que deveria ser extinta, na minha opinião. Com um meteoro. Eu queria dizer que eu não partilho dessa opinião, tá? Mas é interessante a gente olhar essas coisas, assim, porque é empresa, cara. Empresa é isso, cara. Empresa é dinheiro. Sim, é dinheiro na mesa. E acabou. O resto, tudo o resto é relativizado, mas é dinheiro na mesa. E esses caras aqui se fuderam. Esses aqui, o Joe Shuster, a história dele, assim. Porque no final tem a grande carta lá, que daí o Jack vai escrever
na época que eles estão produzindo o filme Superman, do Superman. e tem uma comoção nacional, né? Daí o pessoal se espalha e cria um mal-estar, e daí que a Warner Brothers dá, tipo, uma esmola pra eles. Não, eles deram uma boa grana, mas mas os caras já tinham se fudido bastante. Não, Deu uma boa grana. Uma bolada. não sei. Naquele Homens do Amanhã ele fala, é muito dinheiro, cara. É o dinheiro suficiente pro Sigel morrer e deixar a família dele, os filhos e os netos bem de grana. Então, sim, é uma boa grana. Sim, quanto que a... Não, pois é, mas... Quanto que a empresa... É que é uma boa grana pro faturou indivíduo, ao longo né? dessas décadas. Claro. Em cima do... É que aí que tá, tipo assim, a gente não tem... É exploração. Por outro lado também o cara sozinho não ia conseguir fazer. Pode ter tido um retorno, e teve um retorno final porque teve um constrangimento, claro. E os caras estavam com medo de pegar no filme, que era o investimento deles da vez. Porque então se não teve nada gibis... de bondade, não existe nenhuma. De novo, não dinheiro não na existe mesa. nenhuma bondade. Dinheiro na mesa. Então esse é o tipo de livro assim, que deixa você deprimido, chateado, isso. Mas a gente acredita, né, no melhor sistema de todos os tempos, que é o capitalismo, até porque a gente não tem escolha. Então tá aí. Eu não. Então tá, adiós. Tchau, gente.